O suor ainda escorria pelo rosto de Kyle Maddox quando ele saiu do ringue improvisado no subsolo do Crisol. A vitória tinha sido sua, como sempre, mas o corte profundo acima da sobrancelha esquerda latejava com uma dor que ele conhecia bem. 32 anos lutando, primeiro nas ruas, depois nos ringues clandestinos mais perigosos do Brasil, haviam ensinado seu corpo a suportar muito mais que isso. O clube subterrâneo fervilhava com a elite paulistana mais sombria. Empresários, políticos, herdeiros, todos mascarados pela escuridão e pelo anonimato que o dinheiro comprava. Para eles, Kyle era entretenimento. Para ele, eles eram apenas plateia para o único momento em que sua mente encontrava paz, quando seus punhos encontravam carne. No vestiário espartano, Kyle dispensou com um gesto o homem que se aproximou com uma toalha. A desconfiança era sua segunda natureza. Ninguém se aproximava dele sem querer algo em troca, e ele aprendera cedo demais que gentileza sempre tinha um preço. A porta se abriu novamente, e desta vez entrou uma mulher. Ela carregava uma maleta médica e usava um jaleco branco que parecia absurdamente limpo naquele ambiente sujo. Kyle a estudou com os olhos de predador que sempre usava para avaliar ameaças. Cabelos castanhos presos em um coque prático, sem maquiagem, óculos discretos. Ela não parecia pertencer àquele mundo. "Sou a doutora Alana Vieira", disse ela, sua voz firme, cortando o silêncio pesado. "Preciso fechar esse corte ou você não lutará na próxima semana. Sente-se." Kyle ficou imóvel por um momento, surpreso com a autoridade na voz dela. Estava acostumado com mulheres que o desejavam ou o temiam. Esta fazia nem uma coisa nem outra. Ela simplesmente o via como um paciente. Ele se sentou no banco de madeira, observando enquanto ela abria a maleta com movimentos precisos. Quando Alana se aproximou, o cheiro sutil de antisséptico e um perfume discreto chegou até ele, contrastando com o odor acre de suor e violência que impregnava o lugar. "Isso vai doer", avisou ela, limpando o ferimento com uma gaze. Kyle não flinche. Havia sentido dores muito piores, mas havia algo na proximidade dela, na forma como suas mãos trabalhavam com segurança em seu rosto, que criava uma tensão diferente. Ele podia sentir o calor dela, ouvir sua respiração controlada. Ela não demonstrava medo, apenas uma concentração profissional que ele achava intrigante. "Você não deveria estar aqui", disse ele, sua voz um rosnado baixo. "Provavelmente não", concordou ela, sem parar de trabalhar. "Mas alguém precisa cuidar dos machucados que vocês causam uns nos outros." Havia algo na simplicidade da resposta que o desarmou. Ela não estava tentando impressioná-lo ou salvá-lo. Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Quando terminou de suturar o corte, Alana recuou para avaliar o trabalho. "Pronto. Mantenha seco por pelo menos..." Kyle segurou seu pulso antes que ela pudesse se afastar completamente. O toque foi elétrico, enviando uma corrente que os dois sentiram. Ela tentou puxar o braço, mas ele não soltou. "Qual o seu nome?" perguntou ele. "Doutora Vieira", respondeu ela tentando manter a voz firme. "Eu perguntei o seu nome." Alana hesitou. Havia algo no jeito como ele a olhava, uma intensidade que fazia seu coração acelerar contra sua vontade. Alana. Ele a estudou por mais um momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Então a soltou, um sorriso quase imperceptível surgindo no canto de sua boca. "Alana", repetiu, como se estivesse experimentando o nome. Ela guardou rapidamente os instrumentos médicos, as mãos ligeiramente trêmulas. Não era medo. Era algo muito mais perigoso. Era atração, e ela sabia que não podia se dar ao luxo de sentir isso. Precisava daquele trabalho, por mais que odiasse o ambiente. As dívidas da faculdade de medicina não se pagariam sozinhas, e o salário no hospital público mal cobria suas despesas básicas. "Até a próxima semana", disse ela, dirigindo-se à porta. "Alana." Ela parou, mas não se virou. "Obrigado." A palavra parecia estranha saindo da boca dele, como se ele não estivesse acostumado a agradecer. Alana assentiu brevemente e saiu, o coração ainda batendo forte. Kyle ficou sozinho no vestiário,
tocando inconscientemente o local onde ela havia trabalhado. Algo havia mudado naqueles poucos minutos. Pela primeira vez em anos, alguém havia tocado seu rosto sem que fosse para machucar ou para ser machucado. Havia sido para curar, e ele sabia que não conseguiria tirá-la da cabeça. Uma semana depois, Kyle estava no mesmo vestiário, mas desta vez antes da luta. Ele havia pedido especificamente que a doutora Alana Vieira estivesse presente. Quando ela entrou, carregando a mesma maleta médica, ele notou que ela parecia mais tensa. Vim apenas verificar os pontos, disse ela, mantendo distância profissional. Estão bem, respondeu ele, mas não se moveu quando ela se aproximou, para examinar o ferimento. O corte havia cicatrizado perfeitamente, deixando apenas uma linha fina que se perderia entre as muitas outras cicatrizes que marcavam seu rosto. Enquanto ela trabalhava, Kyle estudou seu perfil. Havia algo diferente nela hoje, uma rigidez que não estava presente na semana anterior. Você está bem? Alana pausou surpresa com a pergunta. Estou trabalhando, respondeu diplomaticamente. Isso não é resposta. Ela suspirou terminando o exame. Meu coordenador no hospital fez perguntas sobre onde eu estava trabalhando nas noites de sexta. Tive que inventar uma história sobre plantões particulares. Kyle franziu o senho. Você está em problemas? Não ainda, mas ela hesitou. Este não é exatamente o tipo de trabalho que combina com minha carreira no hospital público. Pela primeira vez, Kyle percebeu o dilema dela. Ela estava ali pela mesma razão que ele, porque precisava. Mas enquanto ele escolhera, esse mundo ela estava presa nele pelas circunstâncias. Quanto você ganha por noite aqui? Perguntou ele. Isso não é da sua conta. Quanto? Alana o encarou, irritada com a insistência. R$3.000, mais do que eu ganho em uma semana no hospital. Kyle assentiu lentamente. E se eu te oferecesse 15.000 por semana? Como? Para ser minha médica particular, exclusiva. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Alana sabia que R$15.000 por semana mudariam sua vida completamente. Poderia quitar as dívidas em menos de um ano. Poderia parar de fazer plantões duplos. Poderia até considerar se especializar. Eu lutaria apenas uma vez por semana, continuou ele. Você cuidaria apenas de mim. Nenhum outro lutador, nenhum outro ferimento. E o que isso significaria exatamente? Perguntou ela desconfiada. Significa que você seria minha médica, minha responsabilidade, minha proteção. A forma como ele disse minha fez algo se contrair no estômago dela. Eu não pertenço a ninguém. Não é sobre posse, Alana. É sobre exclusividade. Você seria a única pessoa em quem eu confio para me tocar quando estou vulnerável. Havia algo na vulnerabilidade admitida que a desarma. Kyle Maddox, o homem que ela havia visto quebrar a mandíbula de outro homem com um soco, estava admitindo que confiava nela. Preciso pensar, disse ela. Você tem até amanhã. Por que a pressa? Porque depois da luta de hoje vou ter uma semana inteira para pensar em você e prefiro saber que você será minha antes que isso aconteça. Alana sentiu o calor subir pelo pescoço. Havia algo profundamente perturbador na forma como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de sombras. Eu preciso ir, disse ela. Sua luta começa em 10 minutos. Quando ela chegou à porta, ele falou novamente. Alana, você vai assistir? Eu nunca assisto. Assista hoje. Quero que você veja quem eu sou no ringue. Contra seu melhor julgamento, ela assistiu. E o que viu a assombrou por dias. Kyle no ringue era uma força primitiva, controlada, mas letal. Cada movimento era preciso, cada golpe calculado. Ele não lutava com raiva, lutava com uma frieza que era muito mais aterrorizante. Quando terminou demolindo o oponente em menos de 3 rounds, seus olhos procuraram por ela na multidão. Quando a encontrou, ele não sorriu, apenas a encarou, com uma intensidade que fez seu coração disparar. Naquela noite, Alana ficou acordada pensando na oferta. R$15.000 por semana. Em um ano, estaria livre de dívidas. Em 2 anos, poderia ter sua própria clínica. A oferta era tentadora demais para recusar.
Mas havia algo mais que a mantinha acordada. A forma como ele a olhava. Como se ela fosse a única coisa que importava no mundo dele. Era aterrorizante e excitante ao mesmo tempo. No dia seguinte, ela ligou para o número que ele havia dado. Aceito, disse ela quando ele atendeu. Ótimo. Nos encontramos hoje à noite para discutir os detalhes. Onde? Meu apartamento, vou mandar o endereço. Quando ela chegou ao apartamento em Moema, ficou surpresa. Esperava algo ostensivo, mas o lugar era minimalista, quase espartano. Poucas mobílias, paredes brancas, uma vista impressionante da cidade. Você parece surpresa, disse ele servindo um copo de água para ela. Eu esperava. Não sei, algo diferente. Você esperava o covil do monstro? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não acho que você é um monstro. Não? Então o que você acha que eu sou? Alana o estudou por um momento. Acho que você é um homem que já aprendeu a sobreviver em um mundo que não oferece gentileza. E acho que você está cansado de sobreviver. A resposta o surpreendeu. Ninguém jamais havia lido através dele com tanta clareza. Você está certa, admitiu ele. Estou cansado, mas com você. Pela primeira vez em anos sinto que posso respirar. 3 meses depois, a rotina havia se estabelecido. Alana chegava ao apartamento de Kael às sextas-feiras 2 horas antes da luta. Ela o examinava, verificava ferimentos antigos, preparava tudo o que pudesse precisar depois do combate. O que começou como uma relação estritamente profissional havia se transformado em algo muito mais complexo. Kael começou a falar durante esses encontros. Primeiro apenas comentários sobre os oponentes, depois sobre sua infância nas ruas de São Paulo, sobre como aprendeu que a única linguagem que o mundo entendia era a violência. Alana escutava sem julgar, e essa ausência de julgamento era como água para um homem que havia passado a vida no deserto. Você já se perguntou como seria ter uma vida normal? Perguntou ela numa sexta-feira, enquanto verificava seus reflexos. Todos os dias, respondeu ele, segurando seu punho quando ela testava a força de suas mãos. Mas homens como eu não têm vidas normais. Por que não? Porque eu já fiz coisas demais que não podem ser desfeitas. Já machuquei pessoas demais. Alana parou o que estava fazendo e o encarou. Você já machucou alguém que não mereceu? A pergunta o pegou desprevenido. Kael pensou por um longo momento. Não, nunca. Então, talvez você não seja o monstro que pensa que é. Naquela noite, depois da luta, outra vitória devastadora, eles voltaram para o apartamento dele. Alana estava tratando de um corte, no lado direito de seu rosto, quando ele segurou seu punho, como havia feito naquela primeira noite. Alana. Sim, eu preciso te contar algo. Ela parou de trabalhar, percebendo a seriedade em sua voz. O quê? Meu verdadeiro nome não é Kael Maddox, é Carlos Mendes. Mudei quando comecei a lutar profissionalmente. Por quê? Porque Carlos Mendes era um garoto de rua que roubava comida para sobreviver. Kael Maddox é alguém que eu inventei para ser forte o suficiente para nunca mais passar fome. Alana processou a informação. Por que está me contando isso? Porque você é a primeira pessoa em 10 anos que me faz querer ser Carlos novamente. Algo mudou no ar entre eles. A tensão que vinha crescendo por meses finalmente chegou ao ponto de ruptura. Quando ela voltou a limpar o ferimento, suas mãos tremiam ligeiramente. Alana. Sim? Me beija. Ela parou, a gaze ainda pressionada, contra o corte. Carlos, eu sei que você sente também. Sei que você pensa em mim quando não está aqui. Ela não negou, porque não podia. Por 3 meses, ela havia lutado contra a atração que crescia toda vez que o tocava. Toda vez que ele a olhava, como se ela fosse a única mulher no mundo. Isso é uma péssima ideia, sussurrou ela. Eu sei. Pode complicar tudo. Eu sei. Podemos nos machucar. Alana, ele disse, sua voz rouca. Você já está me machucando só de estar aqui e não me tocar. Ela largou a gaze e o beijou. O beijo foi suave no início, hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego,
Pronto, disse ela, tentando recuar. Aconteceu. Agora podemos... Ele a puxou de volta, beijando-a novamente, desta vez com uma intensidade que fez as pernas dela fraquejarem. Suas mãos encontraram o rosto dela, dedos se entrelaçando em seus cabelos. Não, disse ele contra seus lábios. Agora que começou, não vou conseguir parar. Naquela noite, Alana ficou. Pela primeira vez em meses, Kyle dormiu profundamente, sem os pesadelos que o assombravam desde a infância. Alana observou seu rosto relaxado no sono, as linhas de tensão temporariamente apagadas. Nas semanas seguintes, eles se tornaram inseparáveis. Alana começou a passar mais tempo no apartamento dele e Kyle começou a visitar a clínica onde ela fazia plantões durante o dia. Ele se sentava na sala de espera, apenas observando ela trabalhar, fascinado pela gentileza com que tratava cada paciente. Você não precisa ficar aqui, disse ela uma tarde, quando saiu para buscá-lo. Eu gosto de te ver cuidar das pessoas, respondeu ele. Me lembra porque me apaixonei por você. As palavras saíram naturalmente, mas ambos congelaram quando perceberam o que havia sido dito. Era a primeira vez que a palavra amor era mencionada entre eles. Carlos, recomeçou ela. Eu sei que é cedo demais para dizer isso, interrompeu ele. Mas eu te amo, Alana. Eu te amo de uma forma que não sabia que era possível. Ela o beijou ali mesmo, no meio do corredor do hospital, sem se importar com quem pudesse ver. Eu também te amo, sussurrou contra seus lábios. Mas a felicidade deles não passaria despercebida. Na recepção, uma enfermeira discretamente fotografou o casal se beijando. Ela reconheceu Kyle dos jornais sensacionalistas que ocasionalmente cobriam o submundo das lutas clandestinas. A foto chegou às mãos certas em menos de 24 horas. E as mãos certas pertenciam a alguém que havia estado esperando por uma oportunidade exatamente como esta. A foto chegou primeiro, ao celular de Alana. Era uma segunda-feira de manhã e ela estava tomando café no apartamento de Kyle quando o telefone vibrou. A imagem mostrava ela e Kyle se beijando no corredor do hospital com uma mensagem anônima. Que interessante ver. Que a doutorinha com o brutamonte das lutas clandestinas. Sua família saberia o que pensar disso? Alana empalideceu, deixando o celular cair na mesa. Kyle, que estava fazendo ovos mexidos na cozinha, percebeu a mudança imediatamente. O que aconteceu? Perguntou ele, se aproximando. Com mãos trêmulas, ela mostrou a foto. O rosto de Kyle se fechou, a expressão se transformando na máscara, perigosa que ele usava no ringue. Quem enviou? Não sei, número privado. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma ligação do Dr. Henrique Monteiro, diretor médico do hospital onde Alana trabalhava. Doutora Vieira, preciso vê-la em meu escritório imediatamente. Doutor, Agora, doutora. Kyle ouviu a conversa, já se dirigindo ao armário onde guardava suas roupas. Vou com você. Não, isso só vai piorar as coisas. Alana, alguém está te chantageando. Você não vai enfrentar isso sozinha. Mas... Ela já havia saído, deixando-o sozinho com a raiva crescendo em seu peito como uma fera enjaulada. No hospital, Dr. Monteiro não perdeu tempo com cortesias. Sobre sua mesa estavam impressões da foto, junto com recortes de jornais sobre Kyle e as lutas clandestinas. Sente-se, doutora. Alana obedeceu, tentando manter a compostura profissional mesmo com o coração disparado. Você pode me explicar isso? Perguntou ele, indicando as fotos. É minha vida pessoal, doutor. Não interfere no meu trabalho. Não interfere, doutor. Monteiro riu amargurado. Você está envolvida romanticamente com um criminoso, doutora. Um homem que ganha a vida, espancando outros homens para o entretenimento de bandidos e políticos corruptos. Ele não é um criminoso. Ele participa de atividades ilegais. Lutas clandestinas são crime, doutora. E agora descobrimos que nossa médica mais promissora está não apenas envolvida com esse mundo, mas sendo paga por ele. Alana sentiu o chão desabar sob seus pés. Como você sabe sobre os pagamentos? Porque alguém nos forneceu seus extratos bancários dos últimos meses.
Depósitos semanais de 15 mil reais, sempre às segundas-feiras. Você quer me explicar de onde vem esse dinheiro? As mãos dela tremeram. Eu fazia consultas particulares. Para quem? Para ele? O silêncio de Alana foi resposta suficiente. Doutora Vieira, você tem duas opções. Ou termina imediatamente esse relacionamento e nunca mais se envolve com essas pessoas, ou eu sou obrigado a comunicar ao Conselho Regional de Medicina sobre suas atividades questionáveis. Sua carreira terminará antes mesmo de começar. Você não pode me obrigar a terminar meu relacionamento pessoal. Posso sim, quando esse relacionamento compromete a integridade desta instituição. Você tem 24 horas para decidir. Alana saiu do escritório em choque. No estacionamento, ligou para Kael com os dedos tremendo. Eles sabem tudo, disse ela quando ele atendeu. Sobre o dinheiro, sobre nós, sobre tudo. Onde você está? No hospital. Carlos, eles vão me demitir. Vão destruir minha carreira. Venha para casa. Vamos resolver isso juntos. Não posso mais te ver. Alana, não faça isso. Eu não tenho escolha. Você não entende. Ser médica é tudo que eu tenho. É tudo que eu sempre quis ser. E eu? O que nós temos não significa nada. Significa tudo. Por isso mesmo é tão difícil. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Kael estava no crisol, mas não para lutar. Ele estava caçando informações. Usou todos os contatos que havia feito em anos de luta para descobrir quem estava por trás da chantagem. A resposta chegou através de Marco, um dos organizadores do clube. É a família Monteiro, disse Marco em voz baixa. O Dr. Henrique Monteiro é irmão do juiz Roberto Monteiro. Eles têm investimentos pesados em algumas clínicas particulares. Sua namorada estava sendo considerada para uma vaga numa dessas clínicas. E eles descobriram que ela estava ganhando muito dinheiro trabalhando para você. Ficaram com medo de que ela não aceitasse a oferta deles. Kael sentiu a raiva ferver. Então eles decidiram destruir a vida dela para forçá-la a aceitar. Exato. Sem você na vida dela, sem o dinheiro que você paga, ela vai precisar desesperadamente de um emprego melhor. Onde eu encontro o Dr. Monteiro? Kael, não faça besteira, eles têm poder, muito poder. Mas Kael já havia saído, determinado a fazer a única coisa que sabia fazer, lutar. Mesmo que desta vez a luta fosse contra um sistema inteiro. Enquanto isso, Alana estava em seu apartamento, cercada por pilhas de contas e extratos bancários. Sem o dinheiro de Kael, ela não conseguiria pagar as prestações das dívidas estudantis. Sem um emprego no hospital, não teria referências para trabalhar em outro lugar. Ela estava presa, exatamente como os Monteiro planejaram. 3 dias se passaram sem que Alana atendesse às ligações de Kael. Ela havia se trancado no apartamento, tentando encontrar uma solução que não existia. Na quarta-feira, recebeu uma ligação do Dr. Henrique Monteiro. Doutora Vieira, espero que tenha tido tempo para refletir sobre nossa conversa. Sim, doutor. Ótimo. Tenho uma proposta para você. Meu irmão Roberto está abrindo uma clínica particular em Alphaville. Salário inicial de 20 mil reais, mais participação nos lucros. Você seria a médica-chefe. Alana fechou os olhos. A oferta era tentadora demais para ser verdade. E as condições? Você sabe quais são as condições. Termine definitivamente com esse relacionamento inadequado. Nunca mais se envolva com aquele ambiente e assine um contrato de exclusividade de 5 anos. 5 anos? É um investimento alto, doutora. Precisamos de garantias. Alana sabia que estava sendo manipulada, mas não via alternativa. Eu aceito. Excelente. Prepare-se para começar na segunda-feira. E doutora, suponho que você não precisará mais dos seus trabalhos extras às sextas-feiras. O tom de escárnio na voz dele a fez sentir náusea. Na sexta-feira, Kael estava no vestiário do Crisol, se preparando para a luta. Mas pela primeira vez em meses, Alana não estava lá. Marco tentou trazer outro médico, mas Kael dispensou. Todo mundo. Você não pode lutar sem assistência médica, argumentou Marco. Posso sim.
Kael, você não está pensando direito. Essa briga com os Monteiro está te deixando maluco. Não é briga, é guerra. A luta foi brutal. Kael lutou com uma selvageria que assustou até os espectadores mais experientes. Ele não estava lutando para vencer. Estava lutando para machucar, para extravasar a dor e a raiva que o consumiam. Quando terminou, seus braços estavam cobertos de sangue, do oponente e dele mesmo. No vestiário, sozinho, ele tentou limpar os ferimentos com as próprias mãos. Mas suas mãos tremiam de raiva e dor. Foi quando a porta se abriu. Alana entrou, carregando sua maleta médica. Ela havia tentado ficar longe, mas não conseguiu. Sabia que ele se machucaria se ela não estivesse lá. Você não deveria estar aqui, disse ele, sem olhar para ela. Eu sei. Ela se aproximou, avaliando os ferimentos. Você está machucado. Estou bem. Não está. Deixe-me cuidar de você. Por quê? Você me abandonou. Eu não abandonei você. Você escolheu a carreira, eu entendo. Alana parou, as mãos suspensas sobre o ferimento no braço dele. Você acha que foi isso? Não foi. Carlos, eles me chantagearam. Descobriram sobre o dinheiro, sobre nosso relacionamento. Ameaçaram destruir minha carreira se eu não terminasse. Com você. Kael finalmente a olhou. E você cedeu. Eu não tinha escolha. Todos temos escolhas, Alana. Você escolheu a segurança. E você? Você escolheu a violência, mesmo sabendo que isso nos separaria. Eu escolhi lutar por nós. Você escolheu se render. As palavras cortaram fundo. Alana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Você não entende. Não é só sobre mim. Eles têm poder suficiente para destruir minha família também. Minha mãe, meu pai, eles dependem de mim. Então você vendeu nosso amor para proteger outras pessoas. Eu fiz o que tinha que fazer. E eu vou fazer o que tenho que fazer também. Havia algo na voz dele que a assustou. O que você quer dizer? Eu vou acabar com isso. Vou até os Monteiro e vou fazer eles desistirem. Carlos, não. Você não pode resolver tudo na porrada. É a única linguagem que eu falo, Alana. A única que eles vão entender. E depois? Depois que você for preso por agressão? Depois que eles te destruírem? Você acha que isso vai me fazer voltar? Kael parou, a mão no puxador da porta. Então o que você quer que eu faça, que eu aceite que perderam? Eu quero que você me deixe ir. As palavras saíram num sussurro, mas cortaram como uma lâmina. Kael se virou lentamente para olhá-la. Você quer que eu desista de você? Eu quero que você me deixe ter uma vida normal, que pare de lutar contra o mundo inteiro por minha causa. Alana, eu te amo, Carlos, mais do que qualquer coisa, mas a gente não pode viver assim. Sempre fugindo, sempre lutando, sempre se escondendo. Eu mudaria tudo por você. Eu sei, mas não deveria ter que mudar. Você é quem você é, e eu sou quem eu sou. Talvez a gente simplesmente não combine. Kael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava quebrada. Você está terminando comigo? Estou te libertando. Eu não quero ser libertado. Eu quero você. E eu quero você também. Mas às vezes querer não é suficiente. Alana terminou de tratar os ferimentos dele em silêncio. Quando acabou, ela se dirigiu à porta. Alana, sim? Se você mudar de ideia, se encontrar uma forma de a gente ficar juntos, eu vou estar esperando. Ela assentiu, sem conseguir falar. Saiu do vestiário e do crisol, sabendo que estava deixando para trás o único homem que já havia amado de verdade. Kael ficou sozinho, sentindo como se tivesse perdido a luta mais importante de sua vida. 2 semanas se passaram desde que Alana começou a trabalhar na clínica dos Monteiro. O ambiente era impecável, os equipamentos de última geração e o salário era exatamente o que haviam prometido, mas algo não estava certo. Os pacientes que chegavam eram sempre os mesmos tipos, homens com ferimentos suspeitos, mulheres com hematomas que claramente não eram acidentes domésticos, jovens com sinais de overdose.
Alana começou a perceber que estava sendo usada para lavar dinheiro sujo. A clínica era uma fachada, e ela era a médica respeitável que dava legitimidade a operações questionáveis. Quando tentou questionar alguns casos, Dr. Henrique foi direto. Sua função é tratar, não fazer perguntas. Na terceira semana, ela descobriu o que realmente estava acontecendo. Estava organizando alguns arquivos quando encontrou uma pasta com seu nome. Dentro havia cópias de todos os seus diplomas, certificados e um relatório detalhado sobre sua vida pessoal, incluindo fotos dela com Kyle, que ela nunca havia visto antes. Na última página, havia uma anotação manuscrita. Médica ideal. Para operações sensíveis. Histórico limpo, mas vulnerável devido às dívidas. Relacionamento com Kyle Maddox pode ser usado como alavanca se necessário. Alana sentiu o estômago revirar. Ela não havia sido contratada por suas qualidades médicas. Ela havia sido escolhida porque podiam controlá-la. E o relacionamento com Kyle não havia sido um obstáculo, mas sim uma ferramenta de manipulação. Naquela noite, ela procurou Kyle no apartamento dele. Quando ele abriu a porta, ela viu imediatamente que ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, uma nova cicatriz no queixo. Alana, ele parecia surpreso em vê-la. "Posso entrar?" Ele hesitou, mas abriu espaço. O apartamento estava bagunçado, com garrafas vazias espalhadas pela mesa de centro. "Você está bem?" perguntou ela. "Estou ótimo, vivendo o sonho." A ironia na voz dele era cortante. "Carlos, eu descobri algumas coisas sobre os Monteiro." "E daí? Você não fez sua escolha?" "Eu estava errada. Eles não queriam apenas me separar de você. Eles queriam me usar." Kyle se virou para olhá-la. "Usar como?" Alana contou tudo, sobre a clínica, sobre os pacientes suspeitos, sobre a pasta com seu nome. À medida que falava, via a expressão de Kyle se transformar. "Eles planejaram tudo desde o início", concluiu ela. "Até nosso relacionamento foi já usado contra nós. Então você quer o quê? Que eu diga que perdoo você? Eu quero que você me ajude a destruir eles." A resposta o pegou desprevenido. "O quê?" "Eu tenho acesso a todos os arquivos da clínica. Sei quem são os pacientes, sei de onde vem o dinheiro. Posso provar que eles estão usando a clínica para lavar dinheiro de tráfico e corrupção." "Alana, isso é perigoso. Essas pessoas matam por muito menos." "Eu sei, mas não consigo mais viver assim. Não consigo mais ser conivente com isso." Kyle a estudou por um longo momento. "Por que você veio até mim?" "Porque você é a única pessoa em quem confio. E por quê? Porque eu te amo e fui idiota em pensar que poderia viver sem você. Você me deixou. Você escolheu a segurança. Eu escolhi errado. Eu escolhi por medo e acabei na mesma situação que estava tentando evitar. Pior ainda. E agora? Agora eu quero lutar. Eu quero ser como você. Alguém que não se entrega sem lutar." Kyle se aproximou dela, curvando-se para olhar em seus olhos. "Você tem certeza? Porque se a gente fizer, isso não tem volta. Eles vão vir atrás de nós com tudo." "Eu sei. Você pode perder tudo. Sua carreira, sua família, sua vida. Eu já perdi tudo quando perdi você." Ele a beijou então, com uma intensidade que falava de semanas de saudade e dor. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Eu senti sua falta", sussurrou ele. "Eu também. Todos os dias. Não me deixe novamente. Nunca mais." Eles passaram a noite planejando. Alana tinha acesso aos arquivos, mas precisariam de mais do que isso. Precisariam de testemunhas, de provas concretas, de alguém disposto a falar. "Eu conheço um jornalista", disse Kyle. "Ele cobriu algumas lutas clandestinas, é honesto, não tem medo de gente poderosa. Tá, se não der certo, vai dar. Tem que dar. E se eles descobrirem antes? Então a gente luta." Alana sorriu pela primeira vez em semanas. Juntos? Juntos. Na manhã seguinte, ela voltou para a clínica como se nada tivesse acontecido. Mas agora, ela tinha um propósito. Cada arquivo que copiava, cada conversa que escutava, cada nome que anotava, era uma arma contra os Monteiro.
Durante o almoço, ela recebeu uma mensagem de Kyle. Encontrei o jornalista. Ele quer nos ver hoje à noite. Alana digitou a resposta. Estarei lá. Pela primeira vez desde que havia conhecido Kyle, ela se sentiu verdadeiramente forte. Não estava mais fugindo da luta. Estava correndo em direção a ela. O jornalista Rafael Costa era um homem de 40 e poucos anos, com olhos cansados, mas determinados. Ele encontrou Alana e Kyle em um café discreto na Vila Madalena, longe dos olhares curiosos do centro da cidade. Vocês sabem no que estão se metendo? Perguntou Rafael depois de revisar os documentos que Alana havia trazido. Os Monteiro não são apenas médicos poderosos. Eles têm conexões com juízes, políticos, até com alguns delegados. Essa clínica é só a ponta do iceberg. Nós sabemos, respondeu Alana, mas não podemos deixar isso passar. Essas provas são boas, mas não são suficientes. Precisamos de algo mais concreto. Alguém disposto a falar em gravação. Eu posso conseguir isso, disse Alana. Há um enfermeiro na clínica, o Paulo. Ele está tão incomodado quanto eu com o que está acontecendo. Cuidado, Alana, alertou. Kyle, se eles suspeitarem de alguma coisa, eles não vão suspeitar. Eu sei como lidar com isso. Mas na segunda-feira, quando Alana chegou à clínica, algo estava diferente. Dr. Henrique a estava esperando em sua sala, acompanhado de 2 homens de terno que ela não reconhecia. Doutora Vieira, sente-se, por favor. Alana sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Bom dia, doutor. Esses senhores são consultores de segurança. Tivemos alguns problemas com vazamentos de informações confidenciais. Que tipo de vazamentos? Alguém está passando informações sobre nossos pacientes para a imprensa. Isso é uma violação grave da confidencialidade médica. Alana forçou uma expressão de surpresa. Isso é sério. Algum suspeito? Na verdade, sim. Dr. Henrique abriu uma pasta sobre a mesa. Você esteve muito interessada em arquivos que não dizem respeito diretamente aos seus pacientes. Eu estava apenas me familiarizando com os procedimentos da clínica. E as cópias que você fez? Alana sentiu o sangue gelar. Que cópias? Doutora Vieira, não nos subestime. Temos câmeras em todos os lugares. Um dos homens de terno mostrou algumas fotos impressas. Alana podia se ver claramente copiando documentos. Eu posso explicar. Não precisa. Já sabemos tudo. Sabemos sobre sua reunião com o jornalista Rafael Costa. Sabemos que você voltou para o seu namorado lutador. Sabemos que vocês estão tentando nos prejudicar. Alana tentou se levantar, mas um dos homens bloqueou a porta. Vocês não podem me manter aqui contra a minha vontade. Não vamos. Você é livre para ir embora a qualquer momento, mas se sair por essa porta, algumas coisas muito desagradáveis vão acontecer. Que tipo de coisas? Dr. Henrique sorriu friamente. Sua mãe trabalha como enfermeira no Hospital São Luís, não é mesmo? Seria uma pena se ela perdesse o emprego por causa de acusações de negligência médica. Ou se seu pai tivesse problemas com a Receita Federal devido a algumas inconsistências em sua declaração de imposto de renda. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, e vamos fazer, a menos que você pare com essa tolice imediatamente. Alana sentiu as pernas fraquejarem. O que vocês querem? Queremos que você continue trabalhando aqui, fazendo o seu trabalho, sem fazer perguntas. Queremos que você termine definitivamente com Kyle Maddox. E queremos que você entregue todas as cópias que fez, além de convencer seu amigo jornalista a esquecer essa história. E se eu não fizer isso? Então sua família vai pagar o preço. E quanto ao seu namorado? Dr. Henrique fez uma pausa dramática. Acidentes acontecem no ringue. Seria trágico se o invencível Kyle Maddox sofresse um ferimento permanente durante uma luta. O sangue de Alana ferveu. Vocês estão ameaçando machucá-lo? Estamos dizendo que nem sempre podemos garantir a segurança de todos os envolvidos nessas atividades arriscadas. Alana percebeu que estava encurralada. Mais uma vez, eles estavam usando as pessoas que ela amava contra ela. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em vez de desespero,
ela sentiu uma fúria fria tomar conta de si. Eu preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã às 6 da tarde. Traga as cópias e uma declaração assinada desmentindo tudo o que disse. Ao jornalista. Quando Alana saiu da clínica, suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Ela ligou para Kyle imediatamente. Eles sabem de tudo, disse ela quando ele atendeu. Onde você está? Saindo da clínica. Carlos, eles ameaçaram minha família. E você também. Venha para casa agora. No apartamento, Alana contou tudo para Kyle. Ele escutou em silêncio, sua expressão se tornando mais sombria a cada palavra. Eles querem que eu desista, concluiu ela, que eu entregue as provas e termine com você. E você vai fazer isso? Alana o encarou com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Não, eu cansei de fugir, Carlos, cansei de deixar eles controlarem minha vida. Alana, eles podem machucar sua família, então vamos impedir que eles tenham essa chance. Como? Atacando primeiro. Eu vou ligar. Para o Rafael agora mesmo. Vamos publicar a matéria antes que eles possam fazer qualquer coisa. Eles vão vir atrás de nós com tudo. Eu sei, mas prefiro lutar e perder do que me render sem lutar. Kyle sorriu pela primeira vez em semanas. Agora você está falando a minha língua. Eu aprendi com o melhor. Eles passaram a noite organizando todas as provas, preparando uma estratégia. Rafael concordou em acelerar a publicação da matéria, mas os alertou que teriam talvez 24 horas antes que os Monteiro descobrissem e reagissem. Depois que isso for público, disse Kyle, não vai ter mais volta. Eu sei, respondeu Alana. Estou pronta. Mas enquanto eles planejavam, os Monteiro também estavam se preparando. Dr. Henrique havia feito algumas ligações e recursos estavam sendo mobilizados. Se Alana achava que poderia desafiá-los, estava prestes a descobrir até onde o poder deles realmente chegava. A guerra estava declarada, e ambos os lados sabiam que apenas um sairia vitorioso. A matéria de Rafael Costa foi publicada na Minos e, manhã seguinte, no site de notícias mais lido de São Paulo. O título era devastador: Clínica de elite usada para lavagem de dinheiro do crime organizado. A reportagem continha todas as provas que Alana havia coletado, incluindo fotos dos documentos e depoimentos de Paulo, o enfermeiro que finalmente havia concordado em falar. Às 8 da manhã, Alana recebeu a primeira ligação. Era Dr. Henrique, e sua voz estava carregada de uma fúria fria. Você cometeu um erro muito grave, doutora. O único erro que cometi foi confiar em vocês, respondeu Alana, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Você não faz ideia do que acabou de desencadear. Vocês não vão fazer nada. A matéria já está sendo compartilhada por milhares de pessoas. A Polícia Federal já abriu inquérito. Vocês perderam. Ainda não acabou. A ligação foi cortada, mas Alana não se intimidou. Ela e Kyle estavam no apartamento dele, acompanhando os desdobramentos pela internet. A matéria havia viralizado e outros veículos já estavam repercutindo a história. Você conseguiu, disse Kyle, abraçando-a por trás enquanto ela lia os comentários no computador. Nós conseguimos, corrigiu ela. Foi quando ouviram o barulho na porta. Não era uma batida, era alguém forçando a fechadura. Kyle reagiu imediatamente, empurrando Alana para trás dele. Polícia, sussurrou. Ela? Não. Polícia bate na porta. 3 homens entraram no apartamento, todos armados. Alana reconheceu um deles. Era um dos consultores de segurança que estavam na clínica. Kyle Maddox, disse o homem. Você e sua namorada vão vir conosco. Não vamos, respondeu Kyle, se posicionando entre os homens e Alana. Não é um convite. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para Alana processar completamente. Kyle se moveu como um raio, desarmando o primeiro homem com um movimento que ela reconheceu dos treinamentos que havia assistido. Mas eram 3 contra 1, e mesmo com toda a sua habilidade, Kyle não conseguia lidar com todos simultaneamente. Foi quando Alana pegou uma das cadeiras da mesa e a quebrou nas costas de um dos atacantes. O homem caiu, atordoado, e Kyle conseguiu dominar o segundo.
O terceiro, vendo a situação se deteriorar, correu para a porta. "Chame a polícia!" gritou Kyle, segurando um dos homens no chão. Mas não foi preciso. O apartamento logo se encheu de policiais federais. Aparentemente, Rafael havia coordenado com as autoridades e eles estavam monitorando a situação. "Doutora Vieira, Sr. Maddox", disse o delegado federal que liderava a operação. "Vocês estão seguros agora. Temos mandados de prisão para os irmãos Monteiro e todos os envolvidos." Nas horas que se seguiram, Alana e Kael prestaram depoimento, fornecendo todos os detalhes que tinham sobre o esquema. Dr. Henrique e Roberto Monteiro foram presos no fim da tarde, junto com dezenas de outros envolvidos. "E agora?" perguntou Alana quando finalmente estavam sozinhos novamente. "Agora você é livre", respondeu Kyle. "Livre para trabalhar onde quiser, livre para viver como quiser." "E você?" "Eu? Eu sou livre para estar com você se você ainda me quiser." Alana sorriu aproximando-se dele. "Eu sempre vou te querer, Carlos. Mesmo quando você era Kyle Maddox, mesmo quando eu estava com medo, mesmo quando eu fui idiota e tentei me afastar. Você não foi idiota. Você estava protegendo as pessoas que ama. E você estava tentando me proteger. Somos um par e tanto." Kyle riu, um som que ela não ouvia há muito tempo. "Somos mesmo. Então, o que vamos fazer agora?" Eu estava pensando. "Talvez seja a hora de eu parar de lutar." Alana o olhou surpresa. "Você tem certeza?" "Tenho. Encontrei algo pelo que vale mais a pena lutar. Nosso futuro." "E o que você vai fazer?" "Pensei em abrir uma academia. Ensinar jovens a se defenderem, mas de forma legal. Dar a eles uma alternativa às ruas. Eu adoraria ajudar. Poderia cuidar da parte médica. Ensinar primeiros socorros. Você faria isso?" "Faria qualquer coisa desde que fosse ao seu lado." 6 meses depois, a Academia Mendes estava funcionando em um galpão reformado na Zona Leste. Carlos havia voltado a usar seu nome verdadeiro e Alana trabalhava meio período lá. Meio período em um hospital público, onde finalmente podia praticar medicina sem pressões ou chantagens. O julgamento dos Monteiro havia terminado com condenações pesadas. A clínica foi fechada e várias outras empresas ligadas ao esquema foram investigadas. Alana havia se tornado uma espécie de heroína na imprensa, a médica corajosa que enfrentou a corrupção. "Você se arrepende?" perguntou Carlos uma noite, enquanto observavam um grupo de adolescentes treinando. "De quê?" "De ter desistido de uma carreira brilhante numa clínica chique." Alana o beijou suavemente. "Minha carreira mais brilhante é estar aqui com você, fazendo a diferença na vida dessas crianças." "Eu te amo, Alana." "Eu também te amo, Carlos. Para sempre." Enquanto observavam os jovens treinarem, Alana pensou em como a vida havia mudado. Ela havia começado aquela jornada como uma médica desesperada, presa por dívidas e circunstâncias. Agora era uma mulher livre, forte o suficiente para lutar por aquilo em que acreditava. E ao lado dela estava o homem que havia ensinado que lutar não significava usar apenas os punhos, significava ter coragem para defender o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Eles haviam encontrado um ao outro no meio da escuridão e juntos haviam criado sua própria luz.